João, por que um país com tanta escassez de recursos, né, e excesso de demandas por serviços públicos sempre se deu ao luxo de paralisar obras importantes para a população? Porque a gente contrata errado. Começa o erro das obras públicas no Brasil, começa pela metodologia de contratação. Você não deveria contratar uma obra, e sim uma solução. Não é? A obra que vai dar corpo à solução que você quer deve ser feita através de um plano de engenharia executivo e ela ser executada. Esse é o primeiro problema. O segundo, o TCU, que fala isso e faz essa propaganda, tem que mudar a sua postura, por exemplo, na natureza do contrato das obras públicas. Ele contrata por valor global e preço unitário. Isso é uma jabuticaba brasileira. Só aqui você consegue fazer isso. E o TCU discute, por exemplo, em cada obra, qual é o mecanismo de construção que você usa. Não é? Se você pode usar uma extrusora para fazer uma guia de cimento ou se você deve usar aquelas velhos moinhos de cimento. Ele discute isso. E não permite, por exemplo, que o executor da obra ganhe produtividade na execução da obra. É um erro. Vou dar um exemplo. A Direção-Geral de Contas Americanas, que graças a Deus não chama tribunal, que isso é um erro no Brasil, porque não pode ser tribunal, ela, quando o setor público contrata uma obra, por exemplo, para ser executada em 18 meses. Logo depois que é contratada, a Direção-Geral de Contas chega e fala assim, olha, se você fizer em 12, a gente vai te pagar mais 30%. Não é? Então, tem um prêmio para você a execução da obra. E, por último, e, finalmente, dizer o seguinte, que não se pode permitir que o administrador público contrate uma obra sem o recurso garantido, porque é isso também que faz com que ela atrase. Eu jogo no orçamento uma linha, uma rubrica de 10, quando eu sei que essa obra vai custar 50, mas eu digo, no próximo ano, com a nova arrecadação, eu vou fazendo isso aí, certo? Isso é um erro colossal. E ainda só para guardar um tempo também é o seguinte, é o abandono do Estado da engenharia de proprietário. Quando a gente era jovem, lá atrás, o Estado brasileiro tinha uma engenharia de proprietária. Ele acompanhava o que estava acontecendo do ponto de vista de engenharia, não é? E você contratava obras por administração, ou como diz o americano, time material. Não é? Hoje não. Nós temos especialistas em editais de licitação para conviver e deixar o TCU contente, mas não temos especialistas em contratar soluções públicas.